Bem, nosso querido e precioso Tiago Bond sempre foi assim uma pessoa que eu nunca entendi direito, sabe? Eu nunca entendi direito, porque ele foge aos nossos padrões de comportamento. Nossos, eu diria, estou me incluindo, mas não é bem assim, né? Ele não se enquadra, ele não tem o comportamento da grande maioria da nossa irmandade. Porque ele mostra a sua cara. E o nome? Este é o nosso querido e precioso, note a expressão de tratamento, precioso irmão Tiago Bond. Por que precioso? Por que precioso? Porque ele tem uma alma a salvar. E o Senhor Jesus o ama e está buscando a salvação dessa alma. Porque ele mostra a sua cara. E o nome? Muito embora eu encontrei uma página onde o nome dele, Tiago Bond, é um pouquinho diferente, né? Mas até estou acreditando que o nome dele é Tiago Bond. É diferente da grande maioria da Irmandade, que está tomada pelo espírito da maçonaria. Espírito da maçonaria, que gosta de segredos, né? Tudo escondido. São homens que, na sua essência, na sua natureza, são homens mentirosos. Então, esse mesmo espírito domina a nossa Irmandade. Eles gostam de andar nas redes sociais, aí, no YouTube, Facebook, no Twitter, né? Escondido. Põe aí uma figura qualquer, para esconder a cara, e põe ali um apelido, e aí começa a participar aí, fazer comentários, né? Mas o espírito que está no coração é o mesmo, né? Embora Tiago não se valha do expediente do fake, que é uma palavra inglesa que significa fantasma, escondido, a cara escondida e escondida atrás de um apelido, mas o espírito, o coração é o mesmo, A linguagem é a mesma. Então, todos que se opõem à congregação, que contestam os anciãos, que contestam esses absurdos doutrinários que estão aí, são ímpios, pecadores, adúlteros, né? Perderam a alma, vão para o inferno e tal. E a acusação é sempre a mesma, né? Pisou no sangue de Jesus, né? Porca lavada, cão que voltou para o seu próprio vômito. Então, e nisso está uma insinuação, está embutida uma insinuação, que o cara adulterou. O crente da congregação, a doutrina da congregação é que o crente não peca, o crente não é pecador. Ele erra, mas ele não é pecador. Pecado é apenas o pecado do adultério. Esse é o pecado de morte que eles dizem aí. Muito embora Tiago também está fazendo uma diferença nisso. Ele está dizendo que o pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que a blasfêmia contra o Espírito Santo é todo o pecado cometido pelo homem. Que é uma coisa assim meio complexa de entender, né? Então ele fala em blasfêmia do Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, mas essa blasfêmia engloba um monte de coisa, né? Ele usa acusar as pessoas do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas ele nem sabe do que se trata. Aliás, como toda a nossa irmandade da congregação não tem noção do que se trata. Mas Jesus, no capítulo 12 de São Mateus, explicou direitinho no que consiste
é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Realmente o Senhor afirma, é um pecado que não tem perdão. Jesus se expressou dessa maneira. Veja, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, no que consiste realmente esse pecado? Consiste em atribuir ao diabo uma obra que o Espírito Santo está realizando. Para compreender bem no que consiste esse pecado, você deve ler com atenção o texto que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32. O Senhor realizou uma obra maravilhosa, curando um endemoniado cego e mudo. E foi tão extraordinária esta obra que os fariseus enciumados diziam, referindo-se a Jesus, diziam, este não expulsa os demônios senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Então aí Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, por que os expulso então os vossos filhos? E depois ele diz, uma coisa importante que todos, a Irmandade inteirinha, deveria prestar atenção. Jesus disse, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Repetindo, Tiago Bonde, presta atenção, todo pecado e blasfêmia, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então veja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que o Espírito Santo está realizando, pois era isso que estavam fazendo os fariseus. Mas como Tiago e a grande maioria da Irmandade não acredita no Senhor Jesus, então está danado. Então, a crença generalizada da congregação é que não somos pecadores, nós erramos na presença de Deus. Se você for assistir um dos nossos cultos, você vai ver que você não vai ouvir confissão de pecado. Você vai ouvir no máximo que nós erramos na presença de Deus. Então, o crente erra, o crente não peca. E pecado é o pecado do adultério. O crente não peca, o crente erra. É um absurdo, E é uma loucura. É uma loucura. Porque no original grego, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. A palavra empregada para pecado é hamartia, e significa erro. Simples assim, significa erro. Quer dizer, todo erro é pecado e todo pecado é um erro. Por exemplo, você fazer uma conta 2 mais 2 e você pôr o resultado 3, você pecou. Você pecou. Você entrar numa rua, com seu carro entrar numa rua na contramão, você errou, mas você pecou. É isso, o Novo Testamento não faz esta diferença entre pecado e erro. Isso é uma invenção do pessoal da maçonaria e também essa turma toda que acredita na salvação por meio de boas obras. Só que é o seguinte, meu amigo, quando você tem esse tipo de crença, a palavra de Deus condena você violentamente. Então, quando ele diz que acusa as pessoas dizendo que são cães que voltaram ao próprio vômito, porca lavada, pisaram no sangue,
todos estes versos sacados fora do seu contexto para agredir as pessoas, ele está passando uma mensagem subliminar, que o cara adulterou. Quer dizer, ele não me conhece, nada sabe a meu respeito. Né? Vocês aí que também foram insultados e agredidos por ele também não conhece, não sabem quem são vocês. Né? Mas, veja, é tão diabólico e tão demoníaco isto, que meus familiares e muitos dos meus amigos são crentes da congregação. E eles entendem esse tipo de linguagem. Então, é uma insinuação que por vezes pode ser aceita, né? É uma insinuação que eu sou adúltero, né? Que eu adulterei. Então, é um louco este homem. É um louco. Então, eu nunca consegui compreender direitinho esse rapaz, sabe? Porque ele foge aos padrões, né? Só que ele disse aí que, agora há pouco aí, num comentário, que ele quer, ele tem 2 anos de crente, né? Ele diz assim: tenho que sair para pagar contas, mas à noite eu volto. Eu quero ver você explicar para o irmão Wagner no YouTube sobre o cálice vazio. Eu tenho só 2 anos e meio nesse caminho, mas o irmão Wagner tem mais de 20 anos. Bem, também ele disse: tenho que sair para pagar as contas, mas à noite eu volto. E quero ver você explicar nesse comentário para o irmão Wagner no YouTube sobre o cálice vazio. Eu tenho só 2 anos e meio, mas o irmão Wagner tem mais de 20 anos. À noite eu volto e não fuja, estou acompanhando tudo, estou muito curioso. Então veja, ele é um irmão novo de caminho, né? Crente muito novo, né? Agora ele se reporta aí a um irmão Wagner. Veja, esse camarada aí, eu espero até que ele venha no Facebook, porque lá no YouTube eu não consigo colocar imagem, vídeos, essas coisas todas, né? Eu sou obrigado a ficar preso somente em texto. Bom, mas quem é esse irmão Wagner? Lá você encontra 63 Wagner, 63 Wagner. Quer dizer, não tem uma figura, a cara, você não sabe quem é. E 63 Wagner não é o nome dele. Então é um fake, né? Na realidade é um rato de porão. Um rato de porão. Eu entendo estas pessoas, sabe? Que se valem do expediente do fake para agredir, ofender e maltratar. Lá no YouTube ele está me insultando, está me chamando de mentiroso e por aí vai, né? E essas pessoas que se valem do expediente do fake para agredir, ofender, maltratar, a que compararei estas pessoas? Eu entendo que estes homens, estas mulheres que se escondem sua cara e se escondem atrás de apelidos para insultar e ofender, são como os vermes, como as baratas, como os escorpiões, que eles estão assim num quintal abandonado, debaixo de um caco de telha, de um caco de tijolo, e você, quando levanta aquele tijolinho ali, eles saem correndo para procurar outro lugar bem escondidinho. Eles fogem imediatamente. Tá? É um safado e um covarde, né? Quer me insultar? Beleza, mostra a cara. Faça como o Tiago Bond está fazendo. Mostre sua cara. Tem medo do quê? É um sem vergonha também, porque eu mandei uma lista de anciãos maçons da congregação e ele leu e viu lá o nome do... Como é que é o nome do camarada? Eu me esqueci o nome aí do ancião, sabe? Que ele mora lá perto do pedaço dele. Ele disse que conhece o ancião. Eu também conheço, viu? Eu também conheço. E esse safado desse Wagner, 63 Wagner, diz que vai falar para esse ancião, né? Que eu publiquei uma lista com o nome dele. Vai lá, Wagner, vai lá, fala com ele.
ele vai mentir. Mas aí você diz para ele o seguinte: olha, o irmão Jair disse também que se você não é maçom, você é conivente. Você é conivente porque você sabe das coisas e não se manifesta. Viu, o Tiago Bonde? Se esse vagabundo sem vergonha, covarde, Wagner aí, não aparecer por aqui, você dá esse recado para ele, tá bom? Estou aguardando que ele venha aqui conversar comigo e tenha a coragem de mostrar a sua cara, botar a sua cara aí, para a gente conversar um pouquinho melhor, não sendo um covarde se escondendo atrás de apelido. E você, Tiago Bonde? Mamãe me dizia, cuidado com as más companhias, viu? Eu digo isso para você também, viu, meu filho? Cuidado com as más companhias, porque o povão fala: diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. Viu, Tiago? Tá bom? E estou muito curioso. Então ele é crente novo, sabe? 2 anos e meio é muito pouco tempo para entender esse rebotalho de cristianismo que é a Congregação Cristã no Brasil. Eu andei por lá há mais de 40 anos, ainda estou enfiado nisso, né? Porque eu gasto meu tempo de horas seguidas todos os dias, com o objetivo de ensinar os mais jovens o que é o fundamento das nossas doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. E eu creio profundamente, com muita inteireza de coração, nos nossos 12 pontos de doutrina. Então eu entendo que eu sou mais crente da congregação do que milhares de ministros aí da nossa igreja. Então ele está dizendo nesse comentário que ele tem apenas 2 anos e meio de caminho. E eu fui muito agressivo com ele, né? Muito agressivo com ele. Eu o chamei de mentiroso, pautado, baseado lá na carta de João, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É isso que a palavra de Deus diz a respeito daquele que nega o pecado na sua vida. Eu andei lendo comentários anteriores, ele fala lá que ele confessa que é pecador. Mas ele ainda não compreendeu bem a coisa, sabe? Ele é crente novo e não entendeu direitinho. Porque ele levanta lá na frente para testemunhar quando ele vai numa nova congregação, onde ele não congregou, ou então ele vai testemunhar uma novidade. Ele diz que agradece a Deus por tê-lo chamado na bendita graça e ele vai herdar a coroa da vida eterna se ele for firme e fiel. Ora, quando ele se apresenta como firme e fiel, pelo menos até aquele momento que ele está fazendo essa declaração, ele está dizendo que ele não está pecando, que ele não é pecador. Porque quem é firme e fiel? Ninguém é firme e fiel. Todos nós somos miseráveis pecadores. Então, quando eu digo isso para ele, na realidade ele não entendeu bem as besteiras e as asneiras que ele está falando lá na frente. Por isso eu continuo denunciando que ele é um mentiroso negando o pecado na sua vida. Eu perguntei aí várias vezes se ele confessa que é pecador. De uma maneira clara, ele não confessa. Ele não confessa. Além disso de ser um mentiroso, ele ainda insulta e ofende a Deus, chamando o Senhor Deus de mentiroso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Veja, você está vendo aí o verso. Eu estou citando o verso. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Esse fazemo-lo é fazer a Deus mentiroso. Então ele é um blasfemador. Quer dizer, o camarada fica insultando e agredindo as pessoas, insinuando o pecado de adultério, sacando frases como porca lavada, cão que voltou para o próprio vômito, pisando no sangue do Senhor Jesus, quando de fato ele é um mentiroso e um blasfemador. O que fazer? Eu
eu acho que, de fato, ele está empolgado com a congregação e se tornou um seguidor da boca do ancião. E está sendo ensinado que não peca e que o pecado é o único pecado, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E para o ministério, a blasfêmia do Espírito, contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão, mas é o adultério. Ele já engloba todas as coisas, né, como pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, na realidade, ele está numa grande confusão, tá? Uma grande confusão doutrinária. E ainda mete o pau, né, na teologia, porque eu cito a Bíblia muitas vezes para ele, e ele mete o pau que eu estou indo com a teologia, não sei o que e tal. Na realidade, ele está apresentando uma mistura de teologia, mais voltada para a teologia da congregação, que é uma teologia da confusão.